licenciado em Ciências Biológicas pela UNB, mestre e doutorando em Ilustração pela Universidade Católica de Brasília. Ele tem experiência como docente e gestor de educação básica e ensino superior. Atualmente, é coordenador psicopedagógico do Colégio Marista Rio 12 de Brasília. Tem como principais áreas de interesse formação de professores e neurociência cognitiva. Eu não sei como vocês participaram da outra sala, né, que foi antes do intervalo, mas a proposta do professor Júlio é que nesse momento seja um momento de diálogo mesmo. Ele vai fazer uma explanação, mas você pode ficar à vontade para fazer qualquer intervenção durante esse processo. Obrigada pela presença. Bom dia, gente. Prazer estar aqui, falar sobre isso, com pessoas muito queridas. Eu prefiro isso, se vocês tiverem questões que coloquem durante a fala, que a gente vai acrescentando, né? Transformando-se aqui uma comunidade mesmo de instrução e de aprendizagem. Bom, minha tarefa é falar só sobre neurociência e tecnologia. São dois universos imensos, né? Em uma hora. Qual é a tentativa? É tentar enxergar algumas interseções entre essas duas imensas áreas, né? Neurociência não é uma área específica, é um campo multidisciplinar. Então, daquilo que esbarra nas tecnologias, especialmente nas tecnologias educacionais, nas tecnologias da informação e da comunicação, como é que a neurociência tem enxergado esse processo? Então, vamos lá. Eu gosto muito de pensar por problemas, né? Eu acho que a escola deveria ser sempre assim, não pensar por temas, mas por problemas. E aí eu construí algumas perguntas que são bem ousadas, né? Como se a gente saísse daqui com respostas para essas três questões, mas são questões que vão provocar a nossa reflexão. Por que as tecnologias da informação e da comunicação, e não só as digitais, evoluíram tanto? Não só sobreviveram, como evoluíram, estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. O uso dessas novas tecnologias, aí falando mais das tecnologias digitais, de informação e comunicação, tem gerado mudança neurocognitiva, colocando neurocognitiva como uma coisa só, embora possam ser vistos separados também. Com base na neurociência cognitiva, que rumo essas tecnologias educacionais estão tomando? São questões que podem ser lidas com várias lentes, né? E eu vou tentar fazer essa leitura a partir da lente da neurociência cognitiva, tentando entender um viés mais biológico. Primeira questão: por que essas tecnologias que cuidam da comunicação, que facilitam a interação, não só estão presentes, como cada vez mais presentes, né? Telégrafo, telefone, televisão, por muitos motivos. Vocês devem estar imaginando vários, né? Agora, se a gente for analisar por um viés mais biológico, da sobrevivência, da adaptação, da evolução, a gente enxerga que a comunicação, a interação, é um ponto importantíssimo para a sobrevivência, para a constituição de grupos. E nós sobrevivemos também por isso. Nós sobrevivemos também porque nos constituímos como grupos, somos seres sociais. E essa constituição das comunidades depende fundamentalmente da comunicação. Então, tudo aquilo que ajuda, que facilita, que otimiza a comunicação está ligado à adaptação e à sobrevivência do indivíduo e do grupo. Olá! Boa tarde! Bom dia! Então, tudo aquilo que está ligado à comunicação vai estar ligado também à sobrevivência e à adaptação. Quer dizer, nós sobrevivemos também porque somos seres sociais. Ser social é um comportamento adaptativo. A vantagem em estarmos em grupos, temos maior chance de sobrevivência. Sobrevivemos porque nos socializamos,
Porque aprendemos e aprendemos em interação. Nós somos feitos para agir em coletividade. O nosso cérebro ele surge com uma estrutura básica, mas que é moldada, e a gente já sabe disso há muito tempo, ao longo da vida inteira. Quer dizer, o nosso corpo inteiro depende de gene e depende de cultura, depende daquilo que o ambiente fornece. Mas talvez o nosso corpo, o órgão que melhor represente isso, e que isso é mais nítido, é o cérebro. Porque o cérebro, logicamente, vem de uma carga genética, de uma constituição física anterior, mas ele é moldado, ele é modelado ao longo da vida inteira, naquilo que se chama de plasticidade cerebral, neuroplasticidade, que é muito falado por aí, e que depende fundamentalmente das interações. E nós somos biologicamente culturais, nós somos feitos também para produzir cultura, e essa cultura interfere na nossa constituição. Se a gente pensar que pelo cérebro passa a produção da cultura, né, aquilo que eu estou fazendo agora passa pelo meu cérebro. Não sei exatamente se é ele que origina. Aliás, essa é uma questão básica da neurociência que não tem resposta. Vou abrir um parênteses aqui. Nosso cérebro é o autor original das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos sentimentos, da emoção, ou passa por ele algo antes? Você viu tanto que a neurociência está engatinhando, porque nessa questão básica tem uma resposta definitiva. Se você perguntar para alguém, um neurocientista de viés mais biológico, como Miguel Nicoleles, por exemplo, ele vai falar que o cérebro é o autor. Aliás, ele vai dizer que ele não vê diferença, ele, Nicoleles, entre mente e cérebro. É como se a gente não enxergasse diferença entre software e hardware. O software é um produto exclusivo do hardware. Uma atividade mental é um produto exclusivo do cérebro, independente exclusivamente dele. Mas quando que isso é posto em xeque? Por exemplo, quando é que a gente passa a pensar assim, mas será que tudo que eu faço depende necessariamente do cérebro? Que depende, a gente sabe disso. Também se a pessoa tiver uma lesão, uma área cerebral perde determinada função. Ou seja, que passa por ele, não há dúvida alguma. Há muito tempo se sabe isso. Mas pode haver atividade mental sem funcionamento cerebral? Não há uma prova definitiva que não ensina. Há vários estudos. Há muita gente pesquisando isso. Quando é que isso é posto em xeque, por exemplo? Por exemplo, nas ECM, experiências de quase morte, que a pessoa tem que parar na carga respiratória durante 5, 10, às vezes 15 minutos, um suprimento de oxigênio e glicose no cérebro quase zero. Pessoal, está chegando, ele pode ter uma reservazinha, pode, só que para o cérebro funcionar, ele é altamente exigente com o de glicose e oxigênio. Ele consome mais ou menos 1/4 a 1/5 do oxigênio e das calorias que a gente coloca para dentro do corpo. E é um órgão pequeno, de 1,4 kg mais ou menos, que consome mais ou menos 500 quilocalorias por dia. Então não justifica uma atividade mental intensa se não houver um bom suprimento de glicose e oxigênio. E se uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, o cérebro praticamente não está funcionando. E muitas delas voltam dessa experiência descrevendo atividades mentais intensas naquele momento, naquele período. Inclusive com detalhes daquela realidade ali, que só quem estivesse ali poderia descrever depois. Pode ser um fenômeno de falsa memória? Sim, falsas memórias são estudadas há muito tempo. Um fenômeno, até porque é difícil alguém não ter ouvido já de uma dessas narrativas, né? Do que viu, da luz, do túnel, das pessoas que morreram e tal. Então a gente pode produzir falsas memórias retornando um fenômeno desse. Agora tem muita gente investigando isso, se realmente é uma falsa memória ou não. Né? Pesquisadores, neurologistas, agnósticos inclusive, para saber se existe alguma coisa antes do cérebro e aí passaria por ele, ou se é ele mesmo que gera tudo. Se existe alguma coisa antes, aí confirma-se aquilo que a cultura dá um nome, né? Por exemplo, alma, né? Aquilo que origina as nossas ações
e utiliza o cérebro. Na visão daqueles que não são tão materialistas. Na visão dos pensadores mais materialistas, isso não existiria. O cérebro seria autônomo, então, para gerar as nossas ações, nossos pensamentos. Até essa questão básica da neurociência não tem uma resposta definitiva, né? Mas é um campo que tem progredido muito nas últimas décadas. Fechando parênteses, então a gente encerra a primeira questão, coloca ponto final e nada. Mas por que essas tecnologias da informação e da comunicação têm prosperado, têm sobrevivido, têm se aprimorado tanto? Porque comunicar está ligado a sobreviver. Se está ligado a sobreviver, está ligado a prazer. Tudo que é adaptativo está ligado a prazer. A gente precisa descansar? Precisa descansar. Descansar é bom. Precisa comer? Precisa comer. É bom? É. Se a alimentação não estivesse ligada a prazer, provavelmente não sobreviveríamos. Se reprodução não estivesse ligada a prazer, provavelmente não. A espécie não sobreviveria, né? Tudo que é adaptativo está ligado ao prazer, tudo que é ameaçador geralmente está ligado ao desprazer. Que bom que isso acontece, que bom que a gente desenvolveu essa estratégia emocional de se utilizar de recursos emocionais para fazer de novo, no caso daquele que é prazeroso, ou para evitar, para desenvolver um repertório de estratégias, se aquele for desagradável. E a comunicação é uma delas. É bom ficar no Facebook, é bom ter notícias, seja por jornal, seja por rádio, seja por telégrafo. É bom receber notícia porque isso me faz pertencente ao grupo. Então isso gera prazer. Agora o prazer também pode estar ligado a uma outra questão, que é o prazer pelo prazer, que é a compulsão. E assim como na alimentação, assim como no sexo, assim como no jogo, no uso das tecnologias também existe esse risco, né? A gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, os usos dessas novas, aí pensando nas tecnologias digitais agora, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação têm gerado mudança neurocognitiva. E aí o neuro vai ligar a ele. Sistema nervoso, né? Mudança estrutural no órgão que é mais falado, que é o cérebro. Provoca mudança? Provoca mudança cognitiva na forma de a gente pensar, de a gente raciocinar, na forma de a gente entender o mundo, de representar o mundo? Sim ou não? Provavelmente, sim. Uma resposta fácil. Até porque essas mudanças têm sido muito intensas, né? Em pouco tempo, muitos de nós presenciamos a etapa anterior, em que, isso já foi falado inclusive nesse fórum, né? Em que a gente se deslocava fisicamente para obter informação, agora a informação chega até a gente. As redes existiam, as comunidades existiam, agora as comunidades não só são mais numerosas, como são interconectadas, você tem um mesmo membro pertencendo a várias comunidades, não há um limite geográfico. Então a configuração mudou totalmente. O conhecimento sempre foi reconstrutivo. Aliás, a lógica da ciência é um conhecimento reconstrutivo, praticamente, né? Mas ele agora está muito mais. O exemplo é o Wikipedia. Você vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que aparece lá é o Wikipedia. E a reconstrução é uma reconstrução do conhecimento, é uma estratégia muito interessante, até porque a nossa aprendizagem individual também é sempre reconstrutiva. A socialização está muito mais eficiente, a virtualização, essas informações trafegam. Por outro lado, é um conhecimento mais granular, mais fragmentado e muitas vezes menos profundo, né? Quer dizer, é uma realidade que mudou muito em pouco tempo. E aí, isso tem trazido mudança? Provavelmente sim. Até porque tudo o que a gente passa a fazer, passa a conhecer, uma aprendizagem significativa, gera mudanças cognitivas e quase todas elas neurológicas também. Ok? Então, sim. Mas eu pergunto, essas mudanças neurocognitivas são exclusivas do uso dessas tecnologias? Não. Você pega, por exemplo, um músico profissional, que não seja tenista profissional nem professor. Um professor que seja tenista ou um músico, ou um tenista que não seja um músico ou professor. Você analisa esses três cérebros, você vai notar padrões distintos. Determinadas áreas mais desenvolvidas do que outras, dependendo da atividade que ele faz.
Por que mudou o cérebro dessa pessoa? Por causa da atividade, logicamente. A interação com o meio provoca a necessidade das mudanças estruturais no cérebro. Então, é a nova tecnologia que está necessariamente causando essa revolução? Da mudança? Não, a mudança já aconteceria. Agora a intensidade realmente é muito grande, até porque os hábitos mudaram muito. Eu vou dar exemplo de uma mudança, uma plasticidade cerebral, advinda de uma tecnologia que foi inserida bruscamente na humanidade. Foi construída, artefato cultural, que é a leitura e a escrita, que tem relativamente pouco tempo. Até uns 8.000 anos atrás não tinha isso. E a gente inventou isso. E isso, aliás, revolucionou a humanidade. Né? Como é que a gente resolveu isso? Imagina um homem lá de 8.000, de 6.000, de 4.000 anos atrás. O cérebro criou uma área que não existia. Teve tempo para isso, digamos assim. Ou de selecionar aqueles cérebros mais adaptados à leitura. Porque isso foi também uma grande revolução. O que o cérebro fez? Ele pegou aquela região que já era muito competente no reconhecimento visual. Nós temos uma região do cérebro muito competente em identificar faces, uma região específica. Toda vez que você submete uma pessoa a rostos, imagens de rosto, seja presencialmente ou fotografias, por exemplo, é ativada uma região bem específica do cérebro, que é essa região aqui. O occipito temporal ventral esquerdo, que DN chamou de caixa das letras do cérebro. É a caixa das letras, porque é a região que a gente usa para ler. Você não falou que é a região que a gente usa para reconhecer rosto? Sim. A gente usa para reconhecer rosto quando a gente ainda não sabe ler. Você pega uma criança de 2, 3 anos, você pega um adulto analfabeto, coloca texto na frente, não ativa essa região, até porque o texto para essas pessoas não tem grande significado. Agora, quando você pega faces, imagens de faces, e submete, essa região é intensamente ativada. E o reconhecimento de face é fundamental para a sobrevivência e para a adaptação. Até porque estamos nos olhando desde o início, ninguém olhou para baixo, ninguém olhou para o céu. Também não olhei para vocês. É olhando o rosto que eu sei se há uma receptividade ou não, se há uma ameaça ou não, se eu sou aceito nesse grupo ou não, se eu estou excluindo, se eu estou incluindo. Então, reconhecimento de rosto é uma atividade visual fundamental para a sobrevivência e para a adaptação. Portanto, o ponto de vista do reconhecimento visual, da interpretação de imagens, é das mais nobres do cérebro. E aí a gente inventou de escrever e de ler. O que o cérebro fez? Pegou essa região, que já era muito competente no reconhecimento visual. Então, quando você pega, inclusive um adulto analfabeto, uma pesquisa sobre isso tem uma pesquisa bem interessante sobre isso. Aliás, todos esses artigos que eu vou falar para falar nessa conversa, eu vou colocar no hiperlink na apresentação que eu vou disponibilizar, vai ficar no hot site. Então, eu vou colocar, eu vou só clicar que já abriu o site ou o próprio artigo, tá? Então, a gente fez um experimento aqui, no Brasil, ele fez essa experiência no Brasil e em Portugal. Quando você submete um analfabeto ao domínio da leitura e da escrita, antes do processo, ele usa essa região, que a gente chama de caixa das letras, para reconhecer rostos. Ao longo do processo de alfabetização, aqueles meses ou aqueles poucos anos, gradativamente, esse indivíduo usa cada vez menos essa região para identificar a face e cada vez mais essa região para ler textos escritos. E um outro fenômeno é percebido. Ao longo desse processo de alfabetização, tem uma outra região no hemisfério direito, localizada até numa posição mais ou menos parecida com essa, que é cada vez mais ativada por reconhecimento de face. A pessoa desloca. Então ela desloca o reconhecimento de face para o hemisfério direito e passa a usar aquela região do hemisfério esquerdo para ler. Até porque a gente submete essas crianças a um processo intensivo, né? Ali dos 4,5 até os 6,5, né? São 2 anos de intenso trabalho no domínio da simbologia, no mundo simbólico das letras. Então você está exigindo
uma competência que o cérebro ainda não tinha. Então ele apela, digamos assim, para aquela região que é mais competente no reconhecimento visual. Esse é um exemplo claro de plasticidade, de uma mudança, de uma reconfiguração do cérebro causada pelo advento de uma tecnologia. E não tem nada a ver com o mundo digital. Isso aqui já tem 18 anos que acontece.